Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus Cristo possa envolver completamente você, para que você possa experimentar mais e mais do amor, do carinho, da bondade e da fidelidade de Deus, o nosso Pai. Eu estou aqui com a Bíblia aberta para plantar no seu coração essas palavras benditas, as palavras de Deus. Elas trazem consolo, exortação, edificação, mas a palavra de Deus nos leva a compreender de uma forma assim muito intensa que a vida pode ser bela. A vida pode ser bonita quando nós escolhemos pautá-la pelos princípios da palavra de Deus. Eu creio que todos nós temos sido assim, tão abalados por aquele acidente que aconteceu anteontem lá em São Paulo. Aquele prédio que ruiu, as pessoas que morreram, os feridos, os familiares ali, a dor tão angustiante. Mas é tão interessante que um episódio como este sempre acontece. E na época de Jesus aconteceu também. Um prédio ruiu. Houve mortes e as pessoas todas só falavam sobre aquilo. No dia a dia, em casa, pelas praças, nas ruas, os comentários eram apenas sobre aquela situação, aquele prédio que caiu. Era uma chamada torre, era um prédio lá na cidade de Siloé. E falaram isso com Jesus. Tão interessante, não é? Jesus foi confrontado com essa pergunta, por que aquele prédio caiu? E Jesus aqui em Lucas, capítulo 13, nos 5 primeiros versículos, nós vamos ouvir como que Jesus tratou com essa situação, desse acidente lá de Siloé, daquele prédio que caiu, as mortes que aconteceram. Ele falou assim, Lucas 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus toca aqui um ponto, porque ele fala exatamente sobre 18 pessoas que morreram quando a torre lá de Siloé caiu e os matou. E a compreensão que tinha na conversa era assim, basicamente a conversa era assim, eles morreram porque eles eram mais culpados, eles morreram porque eles eram mais pecadores, eles morreram porque não mereciam continuar vivendo, eles morreram por isso, por isso e por isso e por aquilo outro. E tão interessante que o modo como Jesus responde, ele continua respondendo da mesma maneira. Ele diz, não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aos olhos de Deus, só existe um pecado. Uma situação de consequência que leva a pessoa à morte espiritual, que é a própria rejeição do Filho de Deus, quando a pessoa rejeita Jesus. Alguns diziam assim, mas eles morreram porque eles mereciam ter morrido. Não, foi um acidente. É muito difícil para nós entendermos os caminhos do Senhor em algumas ocasiões, porque nem sempre os caminhos nossos são os caminhos dele. Mas eu sei que o Senhor Deus nunca, ele é pego de surpresa, nunca. Nunca alguma coisa acontece e ele vai dizer assim, olha, eu não sabia que seria assim, porque ele é onisciente. Para ele todas as coisas são presentes sempre. Nosso passado, nosso futuro, aos olhos do Senhor existe até apenas o quê? Um eterno presente. Mas nós precisamos entender a realidade do que Jesus veio fazer. Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus.
E quando todos questionavam sobre isso, Jesus então traz essa palavra assim. Eles morreram, não era porque eram mais culpados do que os outros. Morreram. Mas Jesus diz assim, eles não eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém. As pessoas que moravam em Jerusalém se achavam assim mais santas. Ah, nós moramos em Jerusalém. E Jesus volta e diz, não é um lugar que vai trazer. Não existe um lugar assim, não. Ele disse assim, não eram. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Jesus quer dizer, de uma forma clara, que a maior necessidade nossa é de nos arrependermos. Arrepender não é você chorar pelas coisas erradas que você tem feito. Arrepender é uma mudança na vida. Arrepender é como alguém que vai andando nessa direção, ele arrepende, ele abandona aquele caminho e toma uma outra direção. O arrependimento é esse começo na vida. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a mensagem dele era esta, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é uma mudança de vida. Arrependimento não é alguma coisa assim, só ou tão subjetiva. O arrependimento é objetivo, é uma atitude, é algo que nós fazemos, é algo que precisamos fazer. Qual que é? É essa guinada na nossa vida. Não é simplesmente só mascarar alguma coisa ou simplesmente uma mudança de religião, como se muda um paletó. Não é assim. Ou seja, o arrependimento é exatamente você sempre entender que você está longe de Deus, longe dos caminhos dele. Mas quando você dá essa volta para ele, você sempre vai encontrá-lo com os braços abertos, prontos a outorgar a você o perdão, uma nova chance, esta nova oportunidade para você realmente construir a sua vida. E a despeito de acontecer o que vem acontecendo no natural, sempre seu coração vai estar encharcado de uma paz, de uma confiança, de uma certeza que somente Ele é que pode trazer. Essa verdade que eu plantei no seu coração pode mudar, não apenas o seu presente, mas a sua própria eternidade também. Jesus Cristo menciona aqui, o mesmo versículo, igualzinho, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não importa a sua religião, não importa isso, não importa aquilo, importa se você escolher voltar-se para Ele, um recomeço, o perdão será a realidade na sua vida. Tudo será tão novo, tão diferente, e você vai experimentar a grande bênção de ser perdoado e ter o seu nome escrito no livro da vida, uma vez e uma vez para todo sempre. Nós queremos ter um contato com você, queremos conversar com você. Ligue para nós, estamos aqui em Belo Horizonte, eu não sei onde você está, então ligue, o código aqui é 31. Então ligue 3429-9550. Este telefone fica ao seu dispor todo o tempo, todos os dias. 31-3429-9550. Queremos conversar com você, queremos te ouvir, mas queremos falar de você ao Senhor Jesus. Pode ligar agora mesmo. Será para nós não apenas uma alegria, mas acima de tudo, queremos ver a sua vida, experimentar esta grande mudança. E amanhã, se Ele permitir, nosso maravilhoso Deus, nesse mesmo horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.